Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, onde a gente vai conversar sobre o livro O Pacto de Três Graces. O Pacto de Três Graces é um lançamento da plataforma 21 deste ano, é da autora Tessa Gratton e tradução da Lavínia Fávero. O Pacto de Três Graces vai contar a história de um vilarejo onde tudo é maravilhoso e tudo dá certo. Todas as plantações são ótimas, os bebês nascem sempre com saúde, as pessoas só morrem por velhice, né? Tudo de bom morar neste lugar. Só que, para morar neste lugar, existem alguns poréns. Tudo que dá certo nesse vilarejo que chama Três Graces é porque um dia foi feito um pacto com um demônio. Esse vilarejo ele fica bem afastado assim de grandes cidades e outros vilarejos, e ele é rodeado por uma floresta, e nessa floresta mora esse demônio. Há muito tempo atrás, as bruxas Três Graces, uma delas se apaixonou por este demônio e ela queria que desse tudo certo nesse novo local que elas estavam morando, e ela fez esse pacto com ele, e é por isso que dá tudo certo desde aí. Só que para manter este pacto ativo é necessário a cada 7 anos entregar alguém em sacrifício, né? Essa pessoa é chamada santo, e a cada 7 anos é escolhido um homem, um menino, para entrar na floresta e correr pela cidade, né? Correr pelo vilarejo de Três Graces. São sempre meninos que são escolhidos, tá? E isso é uma honra, é considerado uma coisa maravilhosa você ter um filho que foi escolhido para ser sacrifício, para manter o pacto ativo e salvar todas as pessoas que moram nesse vilarejo. Nós temos 3 personagens principais nessa história. O primeiro é o Rum, ele é um menino muito maravilhoso e muito amado por todo mundo que mora em Três Graces. E ele vai ser o próximo santo, que é o nome da pessoa, do menino que vai entrar na floresta. Como eu disse, é uma honra ser considerado o santo, né? Ser escolhido. É sempre escolhido o melhor deles, a pessoa que tem o melhor coração. Esse é o cerne do pacto. A pessoa que tem o coração mais bondoso, essa é a pessoa que vai entrar na floresta. Esse é o menino que vai ser escolhido para entrar na floresta. E o Rum é essa pessoa. Nosso outro personagem é o Arthur. O Arthur é um garoto que também vai se oferecer para ser santo. Só que a diferença é que o Arthur foi criado como menina. Ele, durante muitos anos da vida dele, a mãe dele tinha medo dele ser escolhido pelo santo e de perder esse filho, então ela decidiu criar ele como menina. Ela ensinou tudo para ele como menina. Até que um dia, quando eles eram pequenos ainda, eles estavam brincando no lago, aí todo mundo ficou pelado, e daí se descobriu que ele era diferente das demais meninas. E daí, a partir desse momento, ele virou não, né? Ele começou a se vestir como menino, e isso é muito importante para ele. Isso é um fato muito importante para ele, porque tem muita necessidade de se provar para os demais, não só para ele, para os demais também. Isso é o mais importante. E por último, nós temos a Marvin, que é uma bruxa. Ela é descendente da bruxa dos Três Graces. A bruxa atual do vilarejo é a mãe dela, e ela sabe que ela será a próxima. E ela também, além de ser filha de uma bruxa, ela também é filha de um santo. O pai dela foi escolhido em algum momento e entrou na floresta para correr, como eles falam, pelo vilarejo de Três Graces. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que este é um livro estranho, tá? Ele é um livro meio estranho, é a melhor palavra. E provavelmente não é todo mundo que vai curtir essa história, porque é uma história bem sinistra também não seria a palavra, mas é bem obscura. Eles têm uma relação muito grande com esse pacto, com essa floresta e com esse demônio. Isso é falado o tempo todo, então pode ser que não seja para todo mundo, que todo mundo curta. Eu gostei bastante. Eu achei que é um livro sim estranho, mas é um livro muito envolvente, e ele fala muito mais do que apenas do pacto e dessa parte de fantasia que existe na história. Por exemplo, o Arthur, como ele foi criado como menina, ele quer se reafirmar de qualquer forma como homem, ele fica muito confuso. E essa questão do gênero é muito bem tratada dentro da história. Porque ele foi criado como menino e ele era feliz quando ele foi criado como menino. E de repente o mundo dele caiu e agora ele precisa se autoafirmar como outra pessoa. Mas será que ele precisa mesmo? Por que ele precisa dessa afirmação? Por que ele precisa provar para as pessoas que agora ele é um homem?
E também temos a questão do poliamor. Isso é uma coisa que deixa o Arthur muito confuso e que deixa a Marvin e o Ron muito felizes, pois existe um poliamor aí, não é um casal, né? Eles são um trisal. Não é nada explícito, não tem nenhum tipo de cena desse tipo. É um amor muito leve, muito sincero e muito bem construído. Isso é uma coisa que preocupa muito o Arthur, porque ele não quer gostar do Ron, ele não quer ter nada com o Ron, afinal ele é homem. E ele acha isso errado e ele não quer de nenhuma forma ser envolvido por isso. Isso fica bem longe aí da parte esquisita da história. Esse amor, essa ligação que eles têm é muito importante, inclusive, depois de vários acontecimentos, é muito importante que eles tenham essa ligação, porque isso faz toda a diferença para o pacto e para o vilarejo de Três Graces. Eu digo que é importante porque o plot dessa história é que é a cada 7 anos que é feito esse sacrifício, mas depois de apenas 4 anos a árvore fica vermelha de novo e eles começam a descobrir pequenas coisas no vilarejo, tipo uma plantação já não está muito bem, um bebê nasceu doente. E isso são coisas que simplesmente não acontecem nesse vilarejo. Então eles sabem, antes mesmo da árvore ficar vermelha, que não deu 7 anos, que alguma coisa deu errado, alguma coisa aconteceu, não foi aceito o último sacrifício e antes do tempo eles vão precisar que um santo corra pelo vilarejo novamente. Então é esse misto de amor, de coragem, de querer se provar e de querer fazer o melhor por esse vilarejo que leva a nossa história adiante, que leva a gente a entender mais esses 3 personagens que são os principais, a entender o mistério que ronda esse vilarejo e também a discutir, além dessas questões que eu falei, também as questões do tipo quem é a pessoa mais apropriada para entrar e se sacrificar pela cidade? É correto uma pessoa, a família perder um ente querido ou eu que tenho uma vida pela frente, é correto eu me sacrificar para todo mundo viver? Não é melhor a gente, todo mundo junto, pensar em alguma coisa para que todo mundo sobreviva, para que todo mundo tenha uma vida longa e feliz? E por que deu errado? Porque depois de apenas 4 anos a floresta está pedindo um novo sacrifício. O que aconteceu? Quais os mistérios por trás desse pacto existem que não foram contados para todo mundo de Três Graces? É uma narrativa lenta, as coisas acontecem devagar. Eu achei o final muito corrido. Eu queria ter visto as coisas de forma mais devagar e entendido mais. Mas isso não fez com que eu não gostasse do livro. Eu dei uma nota 4 estrelas de 5. Porque realmente eu fiquei muito apegada aos personagens, gostei muito dessa relação que eles têm e da forma como foi construído o pacto. Eu achei interessante como é explicado no final. Eu gostei muito da floresta. Dos seres que moram na floresta e que a gente foi conhecendo aos poucos, conforme a história vai passando. Então, tudo isso pra mim foi muito legal, fiquei bem envolvida com a história. Só achei realmente que o final foi muito corrido, muitas coisas aconteceram em 20 páginas, eu até achei que teria um segundo livro, mas não. A história se fecha aqui sim. Gostei bastante do final também, das explicações, só achei que poderia ter sido feito de forma um pouquinho mais devagar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham dado para entender aí um pouco sobre o livro com essas minhas percepções. Eu recomendo sim a leitura. E se você já leu, me conte aí se você curtiu, se você também achou o final um pouco corrido e o que você achou do pacto e tudo mais. E até o próximo vídeo. Tchau!